Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o versículo 17. Nessa noite eu quero falar sobre: será mais rigoroso no juízo para quem semeou ismo nessa mensagem do que aqueles que semearam trindade no cristianismo? Os irmãos entenderam? Entenderam o tema? Vou repetir. Será mais rigoroso no juízo para quem semeou ismo nessa mensagem do que aqueles que semearam trindade no cristianismo? É o assunto dessa noite. 2 Coríntios 2, verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Conhecimento tem cheiro? Tem que explicar aí, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, nos que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia. Ajuda, Senhor, a cada um de nós nesta hora, neste momento, nesse instante, pois pedimos por Tua bênção, pedimos por Tua misericórdia. Ajuda-nos nesta hora, ajuda-nos nesse instante, porque somos necessitados a cada instante, a cada momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Sei que é um assunto um pouco estranho, um pouco incomum, mas quem for e quem tem uma mente espiritual entenderá o que eu vou passar para os irmãos. Temos que ter mente suficientemente espiritual para compreender essas coisas. Nós, quando eu falo nós, estou colocando num todo pastores, ministros, obreiros, como igreja do Senhor. Nós, como a igreja do Senhor, os que foram chamados para sair, nós somos muito bem-aventurados. Nós somos ricos em propriedade, rico em informação, ricos em conteúdo, ricos em palavra, ricos. E Deus
por sua graça infinita e por sua grande misericórdia, nos revelou essa mensagem que no mundo atualmente é a única mensagem que Deus reconhece. Quando eu digo é a única mensagem que Deus reconhece, estou falando que é a única mensagem pela qual precursa a sua segunda vida. Existem muitas mensagens por aí. Existem muitas mensagens por aí. Existem muitas boas novas, entre aspas, sendo entregues por aí. E, no entanto, Deus tem vindicado somente uma. E, no entanto, Deus tem se mostrado atentado, assim como atentou para a oferta de Abel, Deus tem se atentado somente para uma. Quando Deus envia seu mensageiro, Deus o equipa, Deus o vindica completamente. E o mensageiro para esta era, ele foi vindicado em todo lugar. Ele foi vindicado na terra, ele foi vindicado no céu. Sua mensagem. Deus o provou perante os homens. Deus o vindicou perante a sociedade. E Deus provou por sua palavra. Várias e várias vezes, o que ele havia dito, do que Deus havia prometido e cumprido. E, no entanto, esse mensageiro chegou a tal ponto de vindicação perante Deus, que o profeta para esta era, William Marion Branham, disse o seguinte: que privilégio eu tive quando o Senhor me permitiu ser fotografado do seu lado. Amém? Aqui. Correto? Aqui está a foto mais importante do mundo. Tão importante que está lá no salão de artes em Washington, na Casa Branca, departamento de artes em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E então Deus provou seu mensageiro. Quando Deus quis vindicar seu mensageiro perante os homens, perante a igreja, Deus o vindicou, permitindo que a coluna de fogo, que é a unção, fosse tirada exatamente num momento tão crítico na qual ele estava sendo combatido. Foi num momento e num instante tão crítico, que inflamaram mais de 8.000 pessoas no Coliseu, em Houston. E diz a mensagem que os ânimos de todos estavam exaltados. Quem já leu isso? Minha irmã já leu. Eu dei aquele livrinho,
Os ânimos de todos eles estavam exaltados. Houve momentos no debate em Houston que teve que parar porque os diáconos lá embaixo estavam trocando soco com outras pessoas. E aí a reunião parava e depois o moderador voltava de novo a dar continuidade ao debate. E o irmão Branham, lá em cima, na terceira fileira da galeria, observando tudo aquilo. E o seu irmão cutucando ele. Vai, desce lá. Doc, desce lá, desce lá. Não. O povo vai te ouvir, Bill. Não. Não vou. Até que, em um momento, lá no debate, quase que no final, foi quando Deus disse para o irmão, desce, eu vou provar você no meio de todo mundo. Em outras palavras, vou te provar no meio de todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Vou te vindicar no meio de todo mundo. O irmão Branham desceu. E quando o irmão Branham foi descoberto, porque até então ele estava ali meio que escondidinho, vestido de maneira diferente, mas quando o irmão Branham foi descoberto, que todos na audiência perceberam que ali estava o irmão Branham, aí houve uma gritaria, um alvoroço, apoiando o irmão Branham. O irmão Branham desceu as escadas, desceu ali, até chegar na plataforma. E ali, como você já conhece a história, em momentos do debate, quando o irmão Branham foi falar, o irmão Branham não falou muito, o irmão Branham falou apenas algumas palavras. Ele não falou muito, ele apenas disse algumas palavras. Ele apenas disse, olha, irmão Best, em nenhum dos meus sermões eu jamais disse que eu era um curador divino. Quem cura é Jesus Cristo. Aí estão as provas. Quantos aqui foram curados? Mais de 3.000 levantou a mão. Da sua própria igreja batista. Então, quando o Dr. Bosworth, o irmão Bosworth, fez uma única pergunta para o Dr. Best, o pregador batista, o reverendo Best, da igreja batista, quando o irmão Bosworth fez uma única pergunta, são os 7 nomes redentores aplicados a Jesus Cristo? Amarrou ele com uma pergunta só. Estão todos os 7 nomes redentores de Deus aplicados a Jesus Cristo? Aí amarrou ele. Ele ficou mais bravo ainda. Ele ficou mais bravo ainda. Então, naquele momento, com algumas ações meio que do Dr. Bess, os fotógrafos tirando foto, aquele irmão resolveu tirar uma só do Branham. Não estava nos planos tirar. Não estava nos planos. Estava nos planos tirar o Dr. Bess fazendo posição e tal. Mas não estava nos planos dele tirar uma foto somente do irmão Branham. Ele sentiu de tirar. E foi exatamente aquela que ele sentiu tirar que saiu essa. Amém, irmãos? Foi exatamente aquele sentiu de tirar que saiu essa. Sem ninguém com braço, sem ninguém com soco, fazendo isso, fazendo aquilo. Porque Deus não permitiria fazer isso com o servo do Senhor. Se fizesse cair no chão duro. Eu tenho certeza que ele caiu no chão duro, morto. Dr. Bess. Fez isso com o irmão Bosworth. Em momento algum ele ficou formando socos e assim por diante, com gestos diante do irmão Branham. Foi nesse momento que esse rapaz teve um sentimento de tirar, vou tirar a mão do irmão Branham. E exatamente essa. Amém, irmãos? Deus, amém, irmãos? Deus vindicando o seu mensageiro. No momento crítico, você olha para a Bíblia e você vai ver assim, mas houve tantos homens que em momentos críticos Deus também teve que fazer a mesma coisa.
É só você... Gente, a Bíblia está aí, ó. É só nós ler um pouquinho, ter mais um pouquinho de ânimo e ler mais a Bíblia, ler mais as mensagens. Foi no momento crítico também de Moisés. Momento crítico, mano. Você ter 250 pastores da sua mesma fé, da sua mesma linhagem, crendo no mesmo Deus, debaixo da mesma coluna de fogo, da mesma nuvem, comendo a mesma comida de anjo, bebendo a mesma água que saía da pedra, que era Cristo. E levantar 250 ministros e fazer com que a igreja levantasse contra Moisés. Contra Moisés. Foi um momento crítico. Datã, Abiram e Coré eram homens influentes dentro do povo. Eles eram chefes de suas tribos, mas eram cabeças de sacerdotes. E eles, por serem sacerdotes, por ter uma chamadinha na parte do povo de Levíticos, sacerdotes, disseram, não, nós somos sacerdotes, Deus também fala conosco. Então, para que ser sacerdote? Eu sou sacerdote, nasci para essa tribo nisso. Por quê? Não, é só Moisés que quer dar uma de santão? A congregação também é santa. A congregação também é santa, Moisés. É um debate, mano. Ali foi em Houston, lá foi no deserto. Lá foi no deserto. E ali estava Datã, Abiram, Coré, cabeças principais do povo. E ali foi no momento crítico, no momento terrível. Moisés já estava cansado. Moisés já estava cansado. Seu irmão Arão já tinha tido problema lá atrás. Sua irmã Miriam já tinha passado também. Já estava preocupado, cansado. Moisés já tinha visto o que Deus é capaz de fazer. Se Deus colocou lepra na própria irmã, o que ele poderia fazer com esses irmãos? Os irmãos eram irmãos? Ele sabia o que Deus era capaz de fazer. Foi no momento crítico. Moisés, eu creio que Moisés deve ter falado muito para provar seu ministério. Olha, gente, eu nasci assim. Eu não chamei para ser, eu não quis ser isso, mas fui chamado para ser isso. Meu nascimento foi assim, vocês conhecem a minha história. O Branco também fala a mesma coisa, amém, irmãos? Então, se seu irmão pregar a mesma coisa, para o povo entender. Eu nasci assim, minha mãe, lembra da perseguição, lembra do rei que queria matar as crianças. Então, eu estava no meio disso. Você sabe a história. Talvez Moisés nem apelou no sentido para Deus julgar a causa. Primeiro ele explicou tudo. Mostrando tudo, dando chance para essas pessoas entenderem o seu chamado, sua vocação, para que eles respeitassem. Mas não, sempre tem alguém sem vindicação nenhuma querendo se vindicar. Que vindicação que esses três homens tinham? Que vindicação tinha? A não ser chamados para ser sacerdotes? Que tipo de vindicação tinha em suas vidas? Um momento crítico. Um momento bem crítico. Naquele debate. Moisés, então, chamou o povo. E o povo, irmão, eu quero que vocês... A Bíblia não mostra tudo. A Bíblia não mostra tudo. Porque se a Bíblia for mostrar menor por menor, vai ter livro que não vai ter folhas no mundo para poder colocar os acontecimentos de tintim por tintim. A Bíblia abrevia muita coisa.
Mas os debates eram constantes. E, no entanto, o profeta Irmão Branham diz o seguinte, que o povo, aqueles que ficam sem saber o que fazer, é o que mais sofre, indecisos. Porque o profeta diz que existe 3 partes. Existe aquela que está errada e aquela que está certa. E existe os que ficam no muro, em cima do meio, que não sabem o que fazer. O profeta diz, esses que sofrem mais. É esses que sofrem mais. Para parar de sofrer, o que Deus tem que fazer? Vindicar um e não vindicar o outro. Provar um e desaprovar o outro. Aí para de sofrer. Amém, irmão? Amém. Enquanto Deus não provar seu profeta, o povo continuaria sofrendo. Você acha que naqueles dias, quem tinha algum pouquinho de dúvida sobre o profeta, depois disso não teve mais, amém, irmão? Naqueles dias do profeta, quem tinha dúvida, não tinha mais. Quem tinha alguma dúvidazinha acerca dele, depois dessa vindicação, ninguém teve mais. Deus precisava provar do seu homem. Estou saindo da minha linha de novo. Estou saindo de novo. Deus maravilhoso. Deus precisava indicá-lo. Deus precisava indicá-lo. E aí Moisés, depois de todo o argumento, como o argumento do irmão Boxword, depois de todo o argumento, de todo sendo explanado, Dr. Boxword, irmão, ele chegou na plataforma assim, ó, eu tenho aqui 800 escrituras. Eu tenho quase 1000 escrituras aqui. Eu disse, mas eu quero só uma. Eu quero que você me responda só uma. Eu tenho aqui quase 800, Dr. Best, escritura. Mas eu quero que você me prova só uma. Você me respondeu uma só. Depois de Moisés ter falado tudo, explanado tudo, Moisés se sentiu dirigido. Moisés sabia do seu chamado, conhecia seu chamado, sabia por que tinha sido nascido daquela maneira. Sua mãe explicou para ele o seu nascimento, o porquê. Ele tinha conhecimento disso, de tudo. Então ele não precisava ficar. Mas ele teve uma inspiração de Deus e num dia de toda a convocação, ele disse o seguinte, olha, eu já disse o que eu tinha que falar, mostrei a minha história, eu já falei para vocês de como eu fui chamado para o ministério, de como eu cheguei a ser profeta, não por eu querendo ser, mas Deus me fazendo. Já expliquei tudo o que eu tinha que fazer, agora a única coisa que eu quero fazer é o seguinte, se vocês entendem isso, aqueles que são de Deus, fiquem desse lado de cá. Amém, irmão? Aqueles que são da parte de Deus, vem para cá, vem para esse lado. E o povo, não, o povo dizia o seguinte, não, ele é vindicado. Amém, irmão? Não, ele tem vindicação. Eu conheço a história dele. Não vi, mas eu conheço a história verdadeira. Deus está nisso. E aí o povo... Aí ficou os 3, Datã, Biram e a Coré. Ficou os 3 lá com 250. Uma congregação de 250 ministros. Ficou lá. Corajosos, né, irmão? Bem impetuosos, homens de dura serviço, incircuncisos de coração. Na carne era circuncidado, mas no coração não tinha nada. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvido. E eles ficaram lá. Eu acho que deve ter passado na cabeça de Datã e Biram Coré o seguinte, mas eu sou filho de Deus, não vai acontecer nada comigo, não. Eu sou um filho de Deus, não vai acontecer nada comigo, não. Nós somos filhos de Deus,
descendentes de Israel, não vai acontecer nada conosco. Quer dizer que Moisés... Então quem fez a divisão foi Moisés? Moisés é que dividiu o povo? Não, Moisés não dividiu o povo, não. Quando ele diz, quem é de Deus passa para cá, no momento em que as pessoas ficou, já provava que não era de Deus. No momento em que eles ficaram, não é nem discernir, vocês podem discernir. Meu Deus, quer dizer que só fiquei porque eu sou de Deus, não sou de Deus. Quem é de Deus passa para cá. 250 ficou, então provaram que não era de Deus. Provaram que não era de Deus. Aí Deus tinha que fazer duas coisas. Duas coisas. Provar o mensageiro, que era de Deus, e provar aos 250 que não era mesmo. Abriu a terra no local onde eles estavam, todos. Abriu a terra e chupou eles para dentro do abismo. Puxaram eles para baixo, sugaram eles para baixo. Sugou eles, a terra engoliu. Quando se fala engoliu, aí você fala assim, o ventre da terra é o inferno. A Bíblia diz isso. Eles foram sugados, engolidos. A terra, a Bíblia diz assim, e a terra os engoliu. Não é assim que é escrito? A terra engole? Garganta, hein? A terra os engoliu. A terra recebe mortos. Nesse momento, a terra recebeu vivos. Receberam vivos, mas já estavam mortos. Espiritualmente falando, eles estavam mortos. Porque rejeitaram ficar ao lado de Deus. Olha a escritura que nós lemos aqui hoje. Deram as costas para Deus. Aí no início do culto. Deram as costas para Deus. Eles queriam inflamar o povo. A Bíblia diz lá em Judas, no penúltimo livro da Bíblia, pereceram na contradição de Coré. Isso quer dizer que eles eram contradizentes. E a Bíblia diz que os contradizentes têm seu lugar no lago de fogo. Os contradizentes. E aí Paulo diz mais ainda, que às vezes você tem que pegar duro para tapar a boca dos contradizentes. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que eles pereceram na contradição de Coré. Aí você olha, vejam bem, que uma igreja foi parar no inferno por causa da contradição de um homem. Os irmãos estão vendo? Por causa da contradição de um homem. Contradizendo a verdade. Contradizendo tudo. Contradizendo Deus, contradizendo seu mensageiro, contradizendo as obras, os milagres que eram feitos no meio do povo, provando seu mensageiro. Contradizendo tudo. Você vai ver, existe um versículo na Bíblia que diz que eles pecaram contra Deus e contra Moisés. Não pecaram só contra Deus. Você acha que essas pessoas que falam mal do profeta estão pecando só contra Deus só? Essas pessoas que falam mal do profeta, falam mal de William Branham. Tem um irmãozinho nosso lá que batizou, que é de uma igreja dessas aí, tradicionais, lá em Ibirité. Ele passa na rua, olha lá, tá querendo em Brana agora, tal de Brana. Zombando dele. E aí, Brana? Você acha que esses zombadores, esses escarnecedores, como lá no passado, como disse a Bíblia, e eles pecaram contra Deus e contra Moisés.
Você acha que esses que falam mal da mensagem estão falando de Deus? Mas quando fala do mensageiro, ele está falando do mensageiro. Os irmãos estão vendo? Falar mal da mensagem não é falar mal do mensageiro, é falar mal de Deus. Falar mal da mensagem, chamando ela de heresia, herética, ou qualquer outra coisa, é falar mal de Deus. Mas, pastor, não estou vendo terra nenhuma engolindo. Calma, o concílio vai engolir tudo. O concílio mundial de igreja já está os engolindo. Sorrateiramente não sabem. Satanás tem entrado numa forma serpentina entre eles. E eles não sabem. A terra lá engoliu os contradizentes. Mas agora, o concílio mundial de igrejas, e a Bíblia diz que o inferno, a boca é grande, esperando tais. O concílio mundial de igreja está engolindo, vai engolir todos. Por quê? Porque rejeitaram o conselho de Deus, falaram mal do seu profeta e de Deus. A Bíblia diz, e pecaram contra Deus e contra o seu ungido, o seu profeta. Amém, irmãos? Veja que Deus incluiu o seu profeta no meio. Veja que Deus, por si só, não quis tomar por ele mesmo, mas tomou o seu profeta junto. Amém, irmãos? Pecaram contra Deus e contra o seu profeta. Então, quando Datã, Abiram e Coré levantaram contra Moisés, na mente deles, não parecia estar levantando contra Deus. Olha só, irmão, como é que o diabo pode pregar uma peça para a pessoa? Como é que o diabo pode pregar uma peça? O profeta diz, deixa o diabo querer se envolver com o Filho de Deus. Ele está tratando com Deus. Quando você se levanta contra um irmão que tem o Espírito Santo, você está levantando contra Deus e contra o seu irmão. Por isso que eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. O profeta diz, são os reprovados. São os reprovados que perseguem o eleito. Entendeu? São os reprovados que perseguem o eleito. Se você pegar na Bíblia, você vai ver. Você vai ver caminhar tudo. Foi como é que é o nome dele? Filho de Abraão? O outro. Ismael que perseguiu a filha da Bíblia. Foi Ismael que perseguiu Isaac. Não foi Isaac que perseguiu Ismael. Foi Esaú que perseguiu Jacó. Não foi Jacó que perseguiu Esaú. São os reprovados que perseguem o eleito. Os irmãos entendendo, irmão? São os reprovados que perseguem. Você vai ver na Bíblia, está recheado. Tem muitas coisas na Bíblia provando isso. Eleito não persegue o eleito. Você vai ver que foi Datã, Abiram, Coré que perseguiu o eleito. Moisés, em momento nenhum, estava perseguindo-os. Em momento nenhum. É o reprovado que persegue o eleito. E se tem uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, Deus o deu, Deus a deu o Espírito Santo, não importa se aquela pessoa não tem conhecimento, não tem muita leitura,
não tem muita até mesmo revelação da mensagem. Mas se ele tem essa porçãozinha chamada Espírito Santo, que foi derramada sobre ele, da mesma forma que é derramada sobre mim, se você falar mal do seu irmão, você está falando mal de Deus. Amém? Contra seu irmão. Os irmãos, né? O profeta irmão Branham disse que quando nós falamos mal de um irmão que está na sua posição, que está posicionado com Deus, e ele está lutando para servir a Deus, tentando fazer o que é certo, o profeta diz: você está indo contra o Espírito Santo, contra as obras do Espírito Santo. Por isso que a noiva, ela não pede por juízo. Ah, pastor, lá em casa o negócio está feio, minha tia, meu pai, minha mãe, pastor, jamais pensaria que teria parente no meu calcanhar, eu sofro. Calma, calma lá, ore por eles, ore por elas. Essa é a atitude da noiva. Ela pede por misericórdia, ela não pede por juízo. Ela não pede por juízo, ela pede por misericórdia. No Antigo Testamento, quando você lê os Salmos, Davi diz que o Senhor castiguem eles, matem eles. Aquilo era olho por olho, dente por dente. Mas agora não. Agora não. Aquele Espírito que estava em Jesus disse: perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. E esse mesmo Espírito estaria dentro de nós. Amém, irmão? Por isso que a noiva não pede por juízo. Tomara que o irmão fracasse. Tomara que esse encontro não seja bem sucedido. Tomara que no dia caísse um raio e queimasse todos os sons. Tomara que na viagem o pneu furasse. Tomara que não viesse nenhum visitante. É assim que age os reprovados. Os reprovados agem assim. Mas o eleito faz ao contrário. Senhor, abençoa aquela convenção. Senhor, que no dia tudo esteja bem. Se chover, mas não atrapalha aqueles que vão. O eleito trabalha diferente. Amém, irmão? Isto mostra a eleição. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, irmão? Não odiar. Que é o contrário. Por isso que é claro que nós somos humanos, somos pessoas. Somos pessoas que precisamos da estatura completa dentro de nós para trazer aquela natureza total do Cordeiro de Cristo. Mas ainda não somos o que devemos ser ainda. Não somos. Não somos ainda o que vai ser manifesto. No caso, corpo glorificado. Ainda estamos aqui com os carrapichos ainda arrastando a gente, grudando nas nossas vidas. Tá certo que às vezes tem momentos que, momentos de ira, momentos de muita estafa, de muita pressão, e o profeta diz: é isso que o diabo quer. Deixá-los sob pressão e na pressão se precipitarem em falar coisas, dizer coisas e fazer coisas. Mas não. Então, são os reprovados. Dr. Best, aquele ministro batista em 1950, se ele fosse um eleito, ele estava fazendo aquilo? Se ele fosse um eleito, ele fazia aquilo? Mandou procurar na cidade pessoas aleijadas, cegas, mudas, e colocou na frente de todo mundo no púlpito, para que o irmão Branham chegasse e abrisse os olhos de todo mundo, e curasse todo mundo. Não, Deus não faz
faz espetáculo, não. Isso não é coisa de eleito, isso é coisa de reprovado. Está aqui, ó, um monte aqui, ele disse, está aqui, ó, um monte aqui, ó, aqui aleijado, surdo, mudo. Desce aqui, curador divino. Isso é a atitude de um eleito? Não, isso era a atitude de um reprovado. Isso é a atitude de um reprovado. Reprovado. Curou todo mundo? Quero ver cura esse. Diz que é filho de Deus, desde a cruz nós queremos em ti. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não vem aqui para fazer um espetáculo. Não. Quem eram esses? Reprovados. Perseguindo o eleito. Os irmãos entenderam? Era reprovados perseguindo o eleito. Quando tem um crente, um denominacional, que está ouvindo a rádio, ouvindo os programas, e Deus vai abrindo o seu coração, abrindo e despertando ele para dentro da Bíblia, despertando ele para examinar as Escrituras, e Deus vai abrindo o seu entendimento, vai abrindo, ouvindo os programas na rádio, ouvindo o programa de rádio, Deus abre o seu entendimento sobre a Bíblia, Deus abre o entendimento sobre o batismo, em nome do Senhor Cristo, sobre a ceia, sobre o profeta, e outras doutrinas básicas da Bíblia, no sentido do fundamento dos apóstolos. E aí, quando Deus está tratando com esse indivíduo, aí vem os reprovados. Aí vem os reprovados tentando apagar a luz de um eleito. Vem os que andam em trevas querendo apagar a luz de um eleito, que agora está chegando a luz. Não, isto é heresia. A Bíblia diz que tem que ficar de olho os falsos profetas que viriam. Não, não. Você não pode trocar Jesus por Pedro. Você vai crer no profeta e tal, e tal. Quem são esses? São os reprovados. Lá eles adoram o homem, lá eles cortejam o homem. Tudo inventores de males, tudo parente de Coré, contraditório. Tudo parentes de Coré, contradições. São os reprovados que fazem isso. Os reprovados. Mas se aquela pessoa tem uma eleição, se ele é eleito, se ela é eleita, irmãos, ela faz igual aquele jovem que nasceu de cego de nascença. Ela desafia o diabo. Amém, irmão? Desafia os incircuncisos, os ministros de dura serviço, ainda mais se ele tiver um pouquinho de conhecimento e chegar para eles como aquele jovem cego e diz: me prove na Bíblia. Me prove na Bíblia alguém lá que ministrou uma cura de alguém que foi cego e agora vê. Me prova. Ninguém pode provar. Se esse homem não for de Deus, Deus quer homens e mulheres assim, amém? Provando sua eleição, fazendo firme sua eleição. Mas quando tem essas galinhas de granja, quando tem esses galos de granja, esses franguinhos, que mal pode ficar longe da temperatura do calor da iluminação, toma o primeiro incircunciso que vem e diz: não, irmão, nós aprendemos no seminário que não é assim. Olha meu diploma, olha só. Você acha que eu suei para ter aquilo? Ele diz: é mesmo. Aí
Aí prova que ele é um reprovado também. Prova que ele está no mesmo espírito. Os irmãos entenderam? A coisa não é fácil. A coisa não é fácil. Nós vivemos num mundo totalmente crítico. O profeta diz, será num tempo de muita confusão que ele vem. Será um momento turbulento, de confusão. Não, eu é que tenho a verdade. Você é que tem. Não, nós é que temos. Não, nós é que temos. Jesus virá em um tempo de confusão. De grande agitação. Mas ele tem que vindicar alguém. É um momento crítico, amém, irmão? Ele tem que provar quem são e quem não são. Toda vez foi assim. Ele virá em um momento de grande agitação. Está todo mundo dizendo, é nós é que somos o povo santo. Vocês é vigilância. Se você não crê com nós, vocês é vigilância. E assim vai. Nosso companheirismo é que é certo. Nosso companheirismo é que está correto. Nosso companheirismo tem princípios, tem história. O outro diz, não, nosso não tem mancha, nosso não tem nada escuro. É um momento crítico. É um momento crítico. Mas para vindicar isso, só quando Deus descer para arrebatar a igreja. Já tem a palavra no meio deles, mas... E aí vem outra forma, vai vir outra maneira, no momento crítico, de Deus novamente provar quem é e quem não é. Os irmãos entenderam? Eu acho engraçado. Um dia eu preguei para um batista, não sei se foi um batista, foi um presbiteriano, ou se foi um pentecostal. Mostrei para ele batismo todinho em nome de Jesus. Mostrei tudo. Depois mostrei a autoridade de Paulo. Depois mostrei o que Paulo disse concernente às mulheres. Depois mostrei o que Paulo disse concernente à ceia. E ele disse assim, sabe uma coisa? Naquele dia nós vamos ver que está certo. Eu estou mostrando aqui. Os irmãos estão entendendo? Aconteceu comigo lá na colônia. Aconteceu também? Olha só que coisa. Sabe uma coisa? Naquele dia nós vamos ver quem está certo ou não. Falei, meu Deus do céu. Você está mostrando para o indivíduo. Mostrando para o indivíduo. Ei. A Bíblia diz, aquele que faz uma cova, nela cairá. Não é assim? Vejam bem, que triste, né? A pessoa faz uma cova e ele mesmo cai lá dentro. Que triste, né? Que triste o coveiro do cemitério fazendo uma cova. E aí, coveiro? De quem é essa cova? Não sei. Pode chegar qualquer um aí. Depois você dá uma volta na cidade. Ué, quem está enterrando aí? Sabe aquele coveiro? É ele. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Jesus disse, gente. Ele disse. Cavaram cisternas. Cavaram cisternas. Fizeram cisternas rotas. Que não retêm as águas. E as cisternas é para eles mesmos caírem lá dentro. Os irmãos, o que Datã e Abiré procuraram, caíram em cima daqueles que eles procuraram. Eles cavaram a sua própria sepultura. Eles chamaram para si o juízo de Deus. Chamaram condenação. Quando você mostra isso a Bíblia para a pessoa, está chamando condenação para si. Quando lá que a gente não vê que está certo. Está chamando condenação para si mesmo. Os irmãos entenderam, irmão? Oh, meu Deus do céu. É difícil, irmão. Nós estamos vivendo uma era crítica. Muito crítica. Só que esses lances do mundo, essas situações do mundo, tanto da religião como
da sociedade, que já está tudo perdida mesmo, a gente deixa para lá. O problema é cá. Moisés olha para o Egito, ó, o Egito ficou para trás. Eu nem saber dos falaceis. Não, o negócio é aqui agora. O negócio é aqui agora, entre nós da mensagem. O Egito ficou para trás. Batista, metodista, presbiteriano, pentecostal ficou para trás. O negócio é aqui agora. Os irmãos, não é, irmãos? Moisés agora, o negócio é aqui agora. Lá vocês viram quem era Deus, né? Deus provou para Faraó quem é Deus, né? E vocês ainda têm dúvida? Lá Deus provou para Faraó quem era Deus. Não foi isso? O que eu pregava para Faraó? Para vocês eu prego diferente. Mas o que é que eu pregava para Faraó todo dia que eu chegava nele? Deus me enviou aqui. Era essa pregação que eu enviava para ele. E ele, como endureceu o coração, eu provava que Deus enviou. Amém. Toda vez. E vocês viram. Agora quer dizer que Deus me enviou só para Faraó, para vocês não. Os irmãos entenderam? Quer dizer que Deus enviou o profeta para o mundo, mas para nós não. E aí nós temos Datãs e Corés e Abirões modernos, da idade contemporânea. Nós temos Datãs, Abirões e Corés corajosos, que pode acrescentar uma coisa ali, tirar uma coisa aqui da mensagem, fazê-la contradizer aqui, fazê-la contradizer ali. E aí você não vê o buraco engolindo, você não vê a terra engolindo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E o povo apoiando, é mesmo, é verdade, amém, aleluia, glória a Deus. O povo pode andar ignorante por um determinado tempo, mas se Deus não tiver misericórdia, ele fica lá daquele jeito. Mas com misericórdia ele volta atrás. Nunca deixe uma mentira perpetuar. Principalmente doutrinária. Nunca deixe que ela perpetue. Porque se eu sou pastor e tem uma igreja que me ouve, a igreja se firma naquilo que o pastor diz. O amém vem da onde? Glória a Deus, aleluia, amém. Vem de vocês. Não vem? Amém. Isso quer dizer concordando. E quantas doutrinas erradas, quantos ismos errados que são pregados em cima do púlpito, dizendo, eu já vejo, aleluia, amém, é verdade. Concordando. Quantos pregadores não estão indo no púlpito? O último ele já entrou, amém, é verdade, aleluia. Concordando. Não tem mais sangue no propiciatório, não tem mais misericórdia, acabou. Amém, aleluia, é verdade. Concordando. Concordando com a contradição de Coré. Concordando com a contradição de Coré. Jesus não é Deus. Aleluia, é verdade. Amém. Os dualistas, né? Os dualistas. Concordando, amém. Aleluia. Um tal de Capo Filipe é o profeta. Amém, aleluia, aleluia. É verdade. Concordando, aceitando. O novo nome de Cristo é branco. Aleluia, é isso mesmo. Concordando. São os Corés contradizendo a mensagem e fazendo o povo dar amém. Amém por eu. E aí você vê aonde o buraco puxando.
E aí você vê aonde o buraco puxando. Porque o Concílio Mundial de Igreja vai engolir o sistema denominacional. Pois é, mas vai engolir, literalmente. O Concílio Mundial engolirá literalmente as igrejas evangélicas que estão na mesma doutrina, invocando a Trindade. Agora, você acha que esses que interpretam a mensagem vai ser engolido por Roma? Você acha que esses que interpretam a mensagem vai estar envolvido com Roma, engolido com Roma? Fazendo participação no Concílio Mundial? Não, mas peraí, pastor, como é que cabe essa parte? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não haverá misericórdia. Aquele que pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. É complicado. É complicado. O profeta chega a dizer que nós estamos na posição igual a dos anjos que receberam a plena verdade da palavra. E quando eles caíram dela, houve perdão? Houve perdão? Interpretando? Houve perdão para Datã e Abirão, Coré, interpretando? Jesus disse que estão todos mortos. A coisa não é fácil, não. Houve perdão para aqueles que foram convidados a entender a pregação de Balaão. 23 mil morreu. Jesus disse, estão todos mortos. Ele não disse, está tudo dormindo, não. Está tudo morto. Separados, eternamente de Deus. Direto. Já vai direto. Quem entendeu, irmãos? Já vai direto. Parágrafo 36, 35, 36. Não te extreme teu próprio entendimento. Ele diz, a morte não será tão má, mas comparecer no juízo do trono branco, essa será a coisa pior. Porque não será requerido de você o conhecimento que você acumulou nesse período que tinha na mensagem. Mas será requerido de você o que você fez com a mensagem que Deus deu para você naquele dia. Os irmãos entenderam, irmãos? Existem pessoas que vão comparecer no trono já julgados e já condenados. Ou você pensa que Datã, Abirão e Coré vai ter uma segunda chance lá? Na hora que chegar no trono branco. Já estão condenados, mas vai ter que comparecer do mesmo jeito. Já estão condenados. Os irmãos entenderam, irmãos? Porque para Deus não tem perdão, doutrina errada. Não há. Se a pessoa não avaliar aqui e acertar, os irmãos não lembram? Se ele perpetuar com a mentira, continuar com a mentira, se ele continuar aquela doutrina e não acertar e não voltar atrás, não se arrepender e não voltar atrás e cair em si, se perpetuar, Deus não perdoa a doutrina errada. Deus não perdoa entendimento errado. Caim teve uma segunda chance para consertar. Não consertou o entendimento dele. Está onde Caim hoje? E ele vai ter que comparecer no juízo. Mas condenado. Quem entendeu, irmãos? Os anjos que pecaram, que não guardaram o seu principado, não, já vai direto. Porque conheciam a verdade. Conheciam a verdade. Agora, para aqueles que não conhecem, fizeram a pergunta para o irmão Brana, e esses pentecostais, velhos, ortodoxos,
que viveram uma igreja boa, pentecostal, mas que eram sinceros e tal, e viviam vida justa e tal, mas não partiram sem conhecer a verdade. O profeta diz, pode haver muita chance para eles. Os irmãos, aí, tá vendo? Como eu disse no princípio, nem preguei ainda, agora estou entrando no finalzinho, estou entrando no assunto. Haverá mais rigoroso, mais rigor para quem semeou o ismo dentro da mensagem do que aqueles que semearam trindade no cristianismo. Olha a resposta que o Lombardo deu para o homem. Amém, irmãos? Você quer ver Bíblia? Só para nós poder ir? Haverá mais rigor para quem conheceu mais a verdade do que aqueles que não? No juízo? Vamos lá. Abra suas Bíblias, por favor. Mateus 11, 22. Espero que os irmãos estejam compreendendo. Mateus 11, 22. Vamos ver se existe esse negócio de menos ou mais rigor no juízo. Menos ou mais rigor. Vamos ver se há. Para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem. Para aqueles que não conhecem, seria mais rigor, não? Não seria assim? Aqueles que não conhecem, mas para aqueles que conhecem, seria menos. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que conhecem mais é que serão mais rigorosos. E aqueles que não conheciam nada, será com menos rigor. Mateus 11, 22. Por isso eu vos digo que haverá menos, não é mais não, menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus 11, 24. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor, tinha que ser mais, para Sodoma. Menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Está entendendo, irmãos? Deveria ser mais para Sodoma. Diz, não, ele vai ser menos para eles do que para ti. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Lucas 12, 47, 48. Vamos ler. Veja que está dizendo o seguinte, que para os de Sodoma será menos. A Bíblia é verdade ou não é, irmão? Lucas 24, 47, 48. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só. Vejam bem. Uma parábola. E o servo que soube, estou lendo o versículo 47 do capítulo 12 de Lucas. E o servo que soube, entendeu, compreendeu, amém, irmão? Soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos. Amém? Aí você pensa num monte de crente que sabia da mensagem e está aí fora. Quem conhece a verdade? Com mais açoites. 48. Mas os que não soube, não entendeu, nem nunca viu, e fez coisas dignas de açoites, com poucos, não é muito não, poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, isso é para nós, amém, irmão? Muito for dado, Deus não deu muito para os pentecostais, deu para nós, amém, irmão? Deu para nós. E qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Que situação, irmão? Segundo Pedro, última escritura para nós terminar. Segundo Pedro 2, 21. Essa para poder fechar a tampa. A coisa não é fácil, não. Menos rigor para Sodoma. Oh, meu Deus. Nem uma virginécia, gente. Nem Se você fala assim, mas e Coré? Coré fez algum ato de Sodoma, irmão? Coré beijou algum homem? Coré dormiu com algum homem?
E Datã e Abirão? Não, eles eram santos. Mas a Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma do que para eles. 2 Pedro 2,21. Porque melhor, é bom, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Os irmãos, a Bíblia diz, depois de tudo isso, melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da verdade. Vamos ficar de pé. Só Deus para ter misericórdia. Aí você pensa em João, em um Tião, em uma Maria, em um Pedro que está afastado da mensagem, com conhecimento que já tem da mensagem. Só Deus para ter misericórdia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, agradecendo por mais essa porção da Tua Palavra, que nós aprendemos nessa noite. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós, Pai. Abençoa-nos, Pai querido. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Senhor Deus, Senhor, não permita que as nossas falhas sejam os motivos de nós não poder entrar por causa do conhecimento que tínhamos, ó Pai. Tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda. Oh Deus, tem misericórdia. Abençoa, Pai. Dá-nos força para obedecer Tua palavra. Dá-nos força. Dá-nos força, Senhor Deus, para entender que esse Espírito Santo não pode ser entristecido. Oh Deus, tenha compaixão de nós. Estamos num tempo terrível, Senhor. Nós estamos num tempo crítico, muito crítico, com tantas vozes, meu Pai. Tantas vozes. Tantas vozes. E o teu profeta disse que o Senhor viria num tempo de grande perturbação, de grande agitação. E é esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Tenha compaixão do Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Abençoa teus filhos a voltar para casa. Abençoa os teus filhos aqui em Citrolândia, Betim. Abençoe cada um deles a voltar para os seus lares, meditando-nos nessas coisas, porque são eternas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, sábado aqui em Citrolândia, às 19 horas, culto de Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus, se Deus assim permitir. Deus abençoe.